poucos lugares no mundo conseguem reunir tanta história, mistério e atmosfera de opressão silenciosa quanto o deserto ao redor de Petra. Ali, entre rochas avermelhadas e ruínas que carregam os vestígios de civilizações antigas, um grupo de estrangeiros desembarcou sob o sol escaldante, guiados por diferentes propósitos, mas ligados pelo acaso. Entre eles estava Hercule Poirot, um homem de aparência distinta e modos meticulosos, acostumado a observar o que poucos enxergam. Nada ali parecia fora do comum, a não ser a sensação inquietante de que aquela viagem era mais do que um simples passeio turístico. Carregava nas sombras a promessa de algo sombrio. A comitiva era liderada pela família Boynton, cuja matriarca, Mrs. Boynton, era conhecida não por sua simpatia, mas pelo controle rígido que exercia sobre cada um de seus filhos e enteados. A mulher, de presença imponente, se movia pelo mundo como alguém que carrega sua própria fortaleza, tanto física quanto emocional. Sua figura, sentada em uma cadeira de rodas, impunha respeito, medo e, acima de tudo, uma espécie de dependência que mantinha os membros de sua família presos ao seu redor como satélites sem órbita própria. Raymond, o filho mais velho, sempre aparentava inquietação, como se carregasse nos ombros um fardo invisível. Ao lado dele, Lennox, mais reservado, se mostrava resignado à rotina determinada pela mãe, enquanto sua esposa, Nadine, deixava transparecer um cansaço que não era apenas físico, mas também de alma. Carol, irmã de Raymond, se escondia atrás de gestos tímidos, e Genevra, a mais nova, vivia à parte entre devaneios e silêncios. A cada conversa, um olhar de expectativa, temor ou resignação. A cada gesto, a clara marca de uma convivência que ultrapassava os limites do convencional. Não estavam sozinhos nessa expedição ao Oriente Médio. O Dr. Gerard, psicólogo de renome, observava tudo à distância, acostumado a decifrar comportamentos humanos. Sarah King, jovem médica, buscava não só conhecimento, mas também respostas para perguntas que ainda nem sabia formular. Havia ainda Jefferson Cope, amigo próximo da família, cuja dedicação ultrapassava a mera amizade, e as senhoras Westholme e Pierce, viajantes experientes e atentas a cada detalhe do grupo. Desde os primeiros dias no Hotel Salomão, em Jerusalém, Poirot percebera que havia algo estranho no modo como os Boynton interagiam entre si. Os filhos demonstravam um tipo de submissão rara para adultos. Pequenos gestos denunciavam medo e ansiedade, respostas monossilábicas, olhares furtivos e uma constante busca pela aprovação da matriarca. Mrs. Boynton, por sua vez, distribuía ordens com a mesma naturalidade com que respirava, sempre vigiando, sempre testando os limites do controle. Nenhuma decisão era tomada sem seu consentimento. O que parecia rotina era, na verdade, um regime de vigilância psicológica constante. Foi em uma dessas noites abafadas que Poirot, ao passar por um dos corredores do hotel, escutou uma frase que pairou no ar como uma ameaça. "Você vê, não é? Que ela tem que ser morta." Essas palavras, proferidas em tom baixo, saíram de uma janela aberta, misturando-se à brisa quente e ao som distante do Mar Morto. Poirot não viu o rosto de quem falava, mas sabia que aquela frase não era fruto do acaso. Em sua experiência, ameaças ditas no escuro costumam encontrar eco nos dias seguintes. Com o desenrolar dos dias, a viagem levou todos para Petra, onde as cavernas e os paredões rochosos serviram de palco para a escalada de tensões dentro da família. Lá,
a sensação de prisão tornou-se ainda mais evidente. A distância das cidades, o calor implacável e a grandiosidade do cenário serviam apenas para isolar ainda mais os Boynton do mundo ao redor. Para os outros viajantes era uma paisagem exótica. Para aquela família, era apenas mais uma extensão dos muros invisíveis que Mrs. Boynton ergueu ao longo dos anos. Enquanto os turistas exploravam ruínas e discutiam planos de passeio, pequenos conflitos explodiam sob a superfície. Conversas interrompidas, tentativas de rebelião sufocadas, confidências trocadas às escondidas. Sarah King, com seu olhar clínico, notava o abatimento e o medo dos filhos, mas também sentia a barreira que impedia qualquer aproximação verdadeira. Dr. Gerard observava a todos, anotando mentalmente cada reação, cada suspiro, cada fuga. A dinâmica era clara, todos orbitavam em torno da matriarca, e ninguém ousava desafiar sua autoridade. A opressão era tamanha que os próprios membros da família começaram a se perguntar se a única saída seria realmente o fim da tirania de Mrs. Boynton. Um a um, pensamentos antes proibidos passaram a ser sussurrados. Liberdade, fuga, até mesmo a ideia de morte. A atmosfera de Petra, carregada de mistério, só tornava esses pensamentos mais pesados. Hercule Poirot, mesmo sem saber os detalhes de cada história pessoal, já pressentia que algo grave estava para acontecer. Sua experiência lhe ensinara a reconhecer os sinais de perigo iminente, olhares que evitam se cruzar, mudanças repentinas de humor, tensão nos silêncios. Não se tratava apenas de uma viagem exótica, mas de um reencontro forçado com dores antigas, ressentimentos sufocados e desejos inconfessáveis. Naquele cenário milenar, onde tantas civilizações deixaram marcas de grandeza e ruína, o grupo se preparava para uma nova jornada, não apenas pelas trilhas de Petra, mas pelo labirinto de suas próprias relações. A morte, ainda distante, já rondava cada conversa, cada gesto, cada noite de insônia. E quando ela finalmente batesse à porta, caberia a Poirot, com seu olhar atento e lógica implacável, juntar as peças de um quebra-cabeça construído por anos de opressão, silêncio e desejo de liberdade. O dia em Petra começou como outro qualquer para os viajantes, mas para a família Boynton, cada manhã era apenas mais uma página em um livro de rotina forçada. Mrs. Boynton, mesmo em idade avançada e saúde debilitada, mantinha o controle absoluto sobre todos à sua volta. O grupo se reunia para o café da manhã, mas era ela quem decidia quem poderia falar, o que cada um comeria, a programação do dia, até os assuntos de conversa. Era como se cada gesto dependesse de uma permissão não dita, um pacto invisível renovado a cada olhar da matriarca. Os filhos adultos, Raymond, Lennox e Carol, viviam numa espécie de suspensão, incapazes de tomar decisões simples, ansiosos diante de qualquer possibilidade de autonomia. Ginevra, a mais jovem, se refugiava em um mundo próprio, aparentemente alheia, mas profundamente afetada pela atmosfera da casa. Nadine, esposa de Lennox, era a única que demonstrava algum desejo de se libertar, mas sua posição era ambígua. Ao mesmo tempo em que era menos dependente, sabia que qualquer passo em falso podia resultar em exclusão ou até algo pior. As ordens da matriarca vinham em frases curtas e objetivas. Qualquer discordância era imediatamente reprimida. Se um dos filhos ousava sugerir um passeio diferente ou se distraía durante as refeições, Mrs. Boynton lançava um simples olhar e tudo voltava ao seu eixo. A rotina era uma armadilha,
Mrs. Boynton não precisava gritar ou fazer escândalos. Seu poder estava no silêncio, no hábito, no medo de perder a aprovação, ou de enfrentar represálias, como privações ou humilhações sutis. As tensões, apesar de abafadas, tornavam-se visíveis nos detalhes. Raymond evitava contrariar a mãe, mesmo nas pequenas coisas. Lennox, por outro lado, se mantinha apático, quase resignado, aceitando tudo o que lhe era imposto sem questionamento. Carol, tímida e insegura, era quem mais sofria com as restrições, sentindo-se constantemente culpada por desejar algo além dos limites impostos pela mãe. Genevra, vista por todos como frágil ou estranha, passava boa parte do tempo afastada, murmurando para si mesma, como se buscasse refúgio em uma realidade alternativa. A opressão de Mrs. Boynton não era apenas psicológica, mas também financeira. O patrimônio deixado por seu falecido marido estava sob seu total domínio. Os filhos, adultos feitos, eram mantidos em dependência econômica, sem incentivo algum, para buscar trabalho ou formar famílias próprias. Qualquer tentativa de afastamento era imediatamente combatida, seja com ameaças veladas, seja com chantagens emocionais. O dinheiro, nesse contexto, servia como mais uma corrente invisível, unindo a família em torno de uma matriarca que fazia do controle sua razão de viver. Os visitantes externos, como Sarah King, Dr. Gerard e Jefferson Cope, percebiam a dinâmica disfuncional. Sarah, médica dedicada e observadora, notava o cansaço e a ansiedade dos irmãos, mas também a barreira invisível que os impedia de buscar ajuda. Dr. Gerard, acostumado a lidar com mentes perturbadas, via no comportamento da família um caso de opressão clássica, mas mantinha o distanciamento de quem sabe que intervenções precipitadas podem ser perigosas. Cope, amigo antigo, parecia preso à esperança de que, algum dia, Nadine conseguisse se libertar daquele ciclo. O cotidiano em Petra apenas reforçava o isolamento. Enquanto outros grupos de turistas se aventuravam pelas trilhas e ruínas, os Boynton se mantinham juntos, sempre vigiados pela matriarca. Mrs. Boynton não permitia ausências prolongadas, nem contato próximo com estranhos. Quando um dos filhos sugeriu um passeio sem a supervisão da mãe, ela fez questão de desencorajar, alegando fragilidade de saúde ou perigo iminente, mantendo todos por perto. Os diálogos dentro da família eram curtos, calculados, quase sempre permeados por pausas constrangedoras. Mrs. Boynton fazia perguntas retóricas, esperava respostas prontas, e se alguém hesitava, ela logo cortava a conversa. Não havia espaço para espontaneidade, para humor, ou sequer para pequenas rebeldias. Até mesmo os gestos mais simples, como escolher um prato no jantar ou demorar-se observando a paisagem, podiam ser repreendidos com um simples comentário. Nadine, percebendo que sua vida ao lado de Lennox se tornava insuportável, começou a cogitar a separação. No entanto, qualquer tentativa de conversa franca com o marido terminava em silêncio ou desânimo. Lennox, já completamente tomado pelo medo de desagradar a mãe, não conseguia imaginar uma vida fora daquela rotina. Carol buscava apoio em Raymond, mas este se mostrava ainda mais dominado, dividido entre o desejo de liberdade e a culpa por pensar em contrariar a matriarca. Genevra, por sua vez, era vista por todos como alguém à beira de um colapso. Seus momentos de estranheza eram interpretados como fragilidade mental, mas, na verdade, eram uma forma de resistência silenciosa. Ao se fechar em si mesma, ela se protegia da pressão insuportável do convívio. Os próprios visitantes percebiam
mesmo sem entender todos os detalhes, que havia algo profundamente errado naquela dinâmica. O controle de Mrs. Boynton era tão absoluto que se estendia até o modo como a família era percebida pelos outros. A matriarca fazia questão de manter as aparências, cuidando para que ninguém suspeitasse do verdadeiro clima dentro do grupo. No entanto, pequenos incidentes, uma resposta atravessada, um olhar de tristeza, uma ausência não explicada, começavam a levantar dúvidas entre os observadores externos. Sarah, especialmente, notava a angústia de Carol e a apatia de Lennox e não conseguia ignorar a sensação de que estavam todos à beira de um colapso. Mesmo quando a viagem deveria servir como oportunidade de lazer, a presença de Mrs. Boynton era sufocante. O calor de Petra, as longas caminhadas e o isolamento do deserto apenas intensificavam o clima de opressão. As noites eram marcadas por silêncios longos e poucas conversas, e cada um dos membros da família parecia contar os dias para que algo, qualquer coisa, pudesse romper aquela rotina. A opressão familiar de Mrs. Boynton, construída ao longo de anos, se transformara no verdadeiro motor da tragédia. Seu desejo de controle absoluto não permitia brechas, nem para sonhos, nem para a esperança de uma vida diferente. Aos poucos, cada membro da família passou a considerar a possibilidade de que, para serem finalmente livres, algo radical precisaria acontecer. E quando a tensão chegou ao ponto máximo, o destino de todos ficou selado, abrindo caminho para os eventos que Poirot teria de desvendar. A família Boynton, mesmo distante do lar, não se via livre das correntes invisíveis que os mantinham juntos. Petra, para a maioria dos viajantes, era um cenário de descobertas e maravilhas, mas para aqueles irmãos e sua nora, era apenas um novo palco para a repetição de velhas amarras. A cada passo entre as ruínas milenares, o contraste entre a vastidão da paisagem e o confinamento emocional era ainda mais nítido. O grupo carregava consigo a prisão particular construída ao longo dos anos por Mrs. Boynton, um cativeiro tão efetivo quanto qualquer cela de pedra. A presença da matriarca continuava definindo o ritmo dos dias. Qualquer ideia de passeio independente era rapidamente descartada. Quando algum dos filhos, especialmente Carol ou Lennox, se animava a falar em explorar uma trilha mais afastada, era imediatamente lembrado das limitações de saúde da mãe ou do suposto perigo de se distanciar do grupo. Mesmo nas situações mais banais, como o preparo das refeições ou a distribuição de tarefas simples, Mrs. Boynton fazia questão de centralizar todas as decisões, anulando qualquer iniciativa dos filhos. Os visitantes, mais uma vez, notavam a estranheza do convívio. Sarah King e Dr. Gerard viam que o clima entre os Boynton era muito diferente das outras famílias em viagem. Os sorrisos eram raros e, quando surgiam, logo davam lugar ao olhar vigilante da matriarca. As conversas tinham sempre um tom de cautela, e mesmo a simples troca de confidências parecia perigosa. Porém, à medida que os dias avançavam em Petra, pequenas fissuras começaram a surgir no controle absoluto de Mrs. Boynton. O ambiente, por mais opressor que fosse para o grupo, era também, paradoxalmente, uma oportunidade para que algumas vontades fossem expressas com mais força. Longe da rotina doméstica, os filhos passaram a se reunir em pequenos grupos, trocando impressões, dividindo anseios e, sobretudo, falando abertamente do desejo de romper com o ciclo de dependência. Raymond, o mais velho,
foi um dos primeiros a deixar escapar seu desejo de liberdade. Em conversa com Carol, comentou sobre a possibilidade de buscar uma vida própria, de encontrar um trabalho, de viver sem o dinheiro e o domínio da mãe. Carol, por sua vez, confessava que sonhava com uma casa só sua, onde pudesse tomar pequenas decisões sem medo de punições. Lennox, sempre mais contido, se abria apenas para Nadine, sua esposa, que já demonstrava há tempos o desejo de ir embora e recomeçar em outro lugar. As conversas entre os irmãos, antes restritas a sussurros, tornaram-se mais frequentes e ousadas. A menção à palavra liberdade não era mais um tabu absoluto. Nos corredores do acampamento, entre uma refeição e outra, os Boynton ensaiavam pequenos atos de rebeldia. Um passeio sem permissão, uma negativa às ordens da matriarca, uma conversa mais longa com um dos visitantes. Mesmo Genevra, perdida em seu próprio mundo, parecia sentir a tensão no ar e reagia com inquietação, sempre que sentia o controle da mãe afrouxar, ainda que por alguns minutos. Nadine, já saturada da convivência opressora, deu um passo além. Em conversas reservadas com Lennox, tentou convencê-lo de que a única saída para o casal seria deixar a família e buscar autonomia, mesmo que isso implicasse dificuldades financeiras e a desaprovação da matriarca. O marido, dividido entre a lealdade à mãe e o amor por Nadine, hesitava em tomar uma decisão, mas o apelo da esposa era claro. Era preciso agir antes que toda a esperança fosse sufocada. O cenário árido de Petra, de certa forma, refletia o estado emocional dos personagens. O calor e o isolamento, que poderiam servir para unir, só escancaravam o abismo entre a aparência de unidade da família e o desejo de fuga que crescia dia após dia. Até mesmo Jefferson Cope, amigo leal, percebeu a gravidade da situação ao perceber que sua afeição por Nadine era, em parte, resultado de compaixão por alguém presa em um ciclo de sofrimento. A tentativa de buscar liberdade, no entanto, não vinha sem culpa. Raymond e Carol, principalmente, sentiam o peso de trair a própria mãe, ainda que reconhecessem que o vínculo era tóxico. A dependência financeira era um obstáculo real, mas o medo do desconhecido parecia ainda maior. Em várias ocasiões, mesmo depois de ensaiarem planos para sair de casa, os irmãos recuavam, dominados por dúvidas e pela sensação de que desafiar a matriarca poderia trazer consequências imprevisíveis. Mrs. Boynton, por sua vez, percebeu que algo havia mudado. Sua reação, porém, foi aumentar ainda mais a vigilância. Tornou-se mais severa nos comentários, mais rígida com as ordens e até mesmo menos tolerante a qualquer sinal de independência. Em um dos dias mais tensos, proibiu todos de saírem das proximidades do acampamento, alegando sentir-se mal e exigindo atenção constante. Essa manobra, no entanto, só acentuou a sensação de prisão e aumentou a determinação dos filhos em buscar algum tipo de saída. A tensão atingiu o ápice quando Nadine, finalmente, decidiu contar a Mrs. Boynton sobre sua intenção de ir embora. A cena foi marcada por palavras duras, olhares frios e a recusa da matriarca em aceitar qualquer mudança. Nadine deixou claro que não suportava mais a rotina opressora e que pretendia reconstruir sua vida ao lado de Lennox, se ele assim desejasse. A resposta da matriarca foi ameaçadora. Lembrou a todos de sua autoridade sobre o dinheiro da família e insinuou que qualquer tentativa de rebeldia seria punida de forma severa. Depois desse confronto, o clima tornou-se insustentável. O grupo, outrora contido e submisso, começou a se dispersar pelo acampamento.
Pequenos grupos se formaram, cada um discutindo suas alternativas, suas mágoas, suas possibilidades. Poirot, atento a cada detalhe, percebeu que os vínculos entre os membros da família estavam próximos do limite. Sabia, por experiência, que situações de cativeiro prolongado costumam levar a rupturas, às vezes violentas. Enquanto a noite caía sobre Petra, era possível perceber nos olhares dos irmãos um misto de medo e esperança. A morte, que ainda não havia ocorrido, já pairava no ar como uma promessa de mudança, seja para libertar, seja para destruir de vez o que restava da família. No deserto, longe de casa, cada um enfrentava a própria batalha entre permanecer cativo ou finalmente buscar a tão sonhada liberdade, ainda que o preço fosse alto demais. A morte de Mrs. Boynton mudou instantaneamente o ritmo do acampamento em Petra. O corpo foi encontrado sentado na entrada de uma caverna, na mesma postura rígida e controladora que a matriarca sempre exibira em vida. No início, muitos acreditaram tratar-se de uma morte natural, resultado das complicações cardíacas que todos conheciam. Mas bastou pouco tempo para que as dúvidas surgissem, alimentadas pelo histórico de opressão e pelos comportamentos estranhos nas horas que antecederam o evento. O choque inicial deu lugar a uma atmosfera de inquietação. Para os filhos e para Nadine, a notícia da morte da matriarca veio carregada de sentimentos conflitantes. De um lado, havia o alívio. Finalmente, a prisão tinha sido aberta e a promessa de liberdade parecia ao alcance. De outro, crescia a culpa e o temor de que, de alguma forma, suas vontades e desejos tivessem contribuído para o desfecho trágico. Poirot, como sempre, não aceitou explicações fáceis. O detetive percebeu rapidamente que, em um ambiente marcado por tanta repressão e ressentimento, o crime não poderia ser descartado. Ele passou a entrevistar todos os presentes, atento a cada detalhe, cada resposta hesitante, cada olhar desviado. No processo, ficou claro que quase todos tinham algo a esconder, nem sempre relacionado ao assassinato em si, mas, frequentemente, ao desejo de ver Mrs. Boynton fora de cena. A ambiguidade moral do caso ficou evidente desde o início das investigações. Diferente de outros crimes, aqui não existia uma vítima totalmente inocente, tampouco suspeitos com motivos simples ou claros. Todos ali, em algum momento, haviam desejado a morte da matriarca, ou, pelo menos, fantasiado com a ideia de serem livres do jugo que ela impunha. Raymond e Carol admitiram ter conversado sobre o assunto em tom de desabafo. Lennox, embora mais reservado, confessou a Poirot que pensava frequentemente em como sua vida poderia ser diferente sem a mãe. Nadine, já decidida a sair, via a morte como uma espécie de libertação para si e para o marido. As entrevistas realizadas por Poirot também revelaram que o contexto familiar gerava justificativas emocionais para o assassinato. Para alguns, a morte da matriarca era, paradoxalmente, uma questão de sobrevivência. Sarah King, ao ser questionada por Poirot, reconheceu que já havia ponderado sobre os limites éticos de um médico diante de tanto sofrimento causado por outra pessoa. Jefferson Cope, ao notar a fragilidade de Nadine, entendeu que o simples ato de permanecer calado diante da opressão também era uma forma de cumplicidade. O próprio Poirot, em conversas reservadas, levantou a questão: até que ponto o sofrimento prolongado pode gerar atos extremos? Para os filhos, crescer sob controle absoluto minou qualquer senso de autonomia, fazendo com que fantasias de rebelião, ou até mesmo de morte,
parecessem aceitáveis, quase naturais. Esse dilema, embora não absolvesse ninguém, tornava cada suspeito ao mesmo tempo vítima e possível agressor. Durante a reconstituição dos fatos, Poirot percebeu uma peculiaridade. Todos tinham, em maior ou menor grau, oportunidade e motivo para o crime, mas ninguém parecia decidido a assumir qualquer responsabilidade, nem mesmo pelo desejo de que a matriarca desaparecesse. Os relatos sobre o dia da morte mostravam pequenas incongruências, horários imprecisos, memórias falhas, como se o trauma do controle de Mrs. Boynton contaminasse até a percepção dos acontecimentos. O detetive também identificou que a ausência de um vilão clássico, no caso, intensificava a ambiguidade moral. Não havia ódio declarado, mas sim uma soma de pequenas mágoas, ressentimentos acumulados, sonhos frustrados e momentos de desespero. Não à toa, Poirot percebeu que o crime, caso tivesse mesmo ocorrido, dificilmente seria uma ação premeditada, mas sim resultado de um acúmulo de tensão insuportável. A investigação, então, foi marcada por uma série de revelações desconfortáveis. Sarah King admitiu que chegou a cogitar uma intervenção mais drástica, mesmo sem saber exatamente qual. Nadine declarou abertamente que sentiu alívio com a morte da sogra. Raymond e Carol, pressionados, confessaram que conversaram sobre envenenamento, mas nunca passaram da teoria. Até mesmo o Dr. Gerard, em certo momento, reconheceu que sentiu alívio ao perceber que a influência de Mrs. Boynton tinha chegado ao fim. Com o desenrolar das conversas, Poirot percebeu que a grande questão não era quem teria motivos para matar, mas quem conseguiria dar o passo final. Todos os filhos, de certa forma, haviam sido doutrinados ao longo da vida para nunca tomar decisões próprias, muito menos cometer um ato extremo. Ainda assim, a morte da matriarca era, para todos, o símbolo máximo da libertação. O dilema moral estava em cada olhar, em cada frase não dita, em cada tentativa de se justificar perante o detetive e, principalmente, perante si mesmos. No ápice da investigação, Poirot reuniu todos para uma conversa final. Ele expôs o dilema. Num contexto de opressão, a culpa pela morte da matriarca era dividida entre todos, ainda que o ato físico pudesse ter sido cometido por apenas um. O crime, nesse caso, era quase coletivo, um produto inevitável da convivência tóxica. A pergunta que pairava no ar era: a justiça deve considerar as circunstâncias ou apenas o fato isolado? O desfecho do inquérito levantou dúvidas até mesmo entre os personagens externos. Sarah King, em diálogo com o Dr. Gerard, questionou se realmente seria justo condenar alguém por buscar a própria sobrevivência. Poirot, com sua lógica implacável, lembrou a todos que, mesmo diante das piores circunstâncias, o ato de tirar uma vida não pode ser minimizado. Contudo, reconheceu que, naquele caso, a justiça formal talvez jamais alcançasse a complexidade do sofrimento vivido pelos Boynton. Assim, a ambiguidade moral permaneceu como a marca registrada daquele crime. Mrs. Boynton, mesmo morta, continuava a dividir, oprimir e desafiar todos à sua volta, agora não mais com suas palavras ou ordens, mas com o peso de uma culpa compartilhada. O crime, em última análise, não teve vencedores. Restou apenas o vazio de uma liberdade conquistada a um preço irreparável. Depois da morte de Mrs. Boynton, o acampamento em Petra mergulhou em um clima de incerteza. A notícia se espalhou rapidamente e logo todos os viajantes se reuniram para tentar entender o ocorrido. A princípio,
a versão oficial era simples: uma morte natural atribuída aos problemas cardíacos já conhecidos da matriarca. Entretanto, Poirot, atento a cada detalhe, percebeu que havia muitas peças soltas naquele quebra-cabeça. A partir desse momento, começou uma verdadeira batalha de versões. Poirot sabia que, diante de uma família acostumada ao silêncio, a verdade dificilmente surgiria espontaneamente. Os depoimentos dos membros da família Boynton eram marcados por contradições sutis. Cada um, ao ser entrevistado, apresentava horários ligeiramente diferentes, relatos vagos sobre os momentos finais da matriarca e até mesmo esquecimentos suspeitos. Não era simples mentira, mas sim uma manipulação coletiva dos fatos, como se cada um tentasse proteger a si mesmo e aos demais. O detetive começou a reconstruir a linha do tempo do dia da morte. Sabia que a última vez que Mrs. Boynton fora vista com vida foi no final da tarde, por volta das 6 horas, sentada na entrada da caverna. Vários membros da família afirmaram tê-la visto nesse período, mas as versões não batiam. Alguns alegavam ter conversado rapidamente com a matriarca, outros garantiam que ela parecia sonolenta ou pouco disposta a falar. Sarah King, chamada para examinar o corpo, afirmou que Mrs. Boynton já estava morta há pelo menos 1 hora quando foi encontrada, o que lançava dúvidas sobre os depoimentos dos familiares. Poirot passou a investigar as condições que poderiam permitir a manipulação dos fatos. Descobriu, por exemplo, que Dr. Gerard, o psicólogo, teve sua maleta de remédios remexida, uma seringa sumiu e reapareceu misteriosamente. O estoque de medicamentos cardíacos estava alterado e pequenas quantidades de uma droga perigosa haviam desaparecido. Nadine, esposa de Lennox, confirmou que a sogra tomava digitalis sob rigoroso controle e que qualquer excesso poderia ser fatal. As investigações se aprofundaram quando Poirot reuniu os envolvidos para um interrogatório coletivo. Aos poucos, as mentiras começaram a ruir. Raymond admitiu que tinha planejado conversar com a mãe sobre uma possível independência financeira, mas voltou atrás ao ver o estado de ânimo da matriarca. Carol revelou que, por medo de represálias, evitava discutir qualquer plano de autonomia. Lennox, pressionado por Nadine, hesitou entre a lealdade à mãe e o desejo de liberdade. Nadine, por sua vez, deixou claro que, naquela tarde, havia tomado a decisão de deixar o marido caso ele não rompesse o ciclo de submissão. Foi nesse ambiente de tensão que Poirot percebeu a extensão da manipulação. Todos, em algum grau, tentavam ajustar seus relatos para que coincidissem, mas as pequenas diferenças entregavam a verdade. Alguns alteravam horários, outros omitiam detalhes e outros ainda simplesmente copiavam a versão contada por outro membro da família. Ao observar as reações, Poirot entendeu que o medo de ser acusado era menor do que o medo de romper definitivamente com a dinâmica familiar. O detetive também notou como a presença de testemunhas externas complicava a manipulação. Sarah King e Dr. Gerard, por não fazerem parte da família, relatavam suas observações sem os filtros da culpa ou do receio de punição. Isso permitiu que Poirot cruzasse informações, isolando fatos confirmados de suposições convenientes. A senhora Westholme e Pierce, mesmo à margem dos acontecimentos, perceberam o clima estranho e confirmaram que Mrs. Boynton estava particularmente irritada e severa naquele dia. À medida que o inquérito avançava, Poirot reuniu os indícios: a seringa desaparecida, a alteração no estoque de digitalis, as visitas suspeitas à tenda da matriarca e, principalmente,
as frases enigmáticas ouvidas nas noites anteriores, sugerindo planos para se livrar do domínio da mãe. Todos esses fatores apontavam para um crime premeditado, mas não deixavam claro quem, de fato, dera o passo decisivo. Poirot, fiel ao seu método, decidiu promover um confronto final. Reuniu todos os envolvidos e, sem acusar diretamente ninguém, apresentou os fatos, mostrando que a verdade estava fragmentada em cada depoimento. Explicou que, em casos como aquele, a manipulação da verdade era quase tão grave quanto o crime em si, pois permitia que a injustiça persistisse e deixava todos permanentemente presos ao passado. Nesse momento, vieram as confissões parciais. Raymond confessou que chegou a pegar a seringa para assustar a mãe, mas não teve coragem de usar. Carol admitiu que pensou em colocar uma dose extra de digitalis no remédio da matriarca, mas não o fez. Lennox relatou que, ao visitar a mãe na caverna, já a encontrou imóvel, mas, temendo ser responsabilizado, decidiu não avisar ninguém imediatamente. Nadine, por sua vez, reconheceu que saiu da tenda da sogra nervosa, sem saber que aquela seria a última vez que veria Mrs. Boynton com vida. Com todos esses relatos, Poirot percebeu que o crime era, em última análise, um resultado coletivo. Todos contribuíram, direta ou indiretamente, para o isolamento e o destino final da matriarca. A manipulação dos fatos, portanto, era também um mecanismo de autopreservação e, ao mesmo tempo, uma extensão da opressão imposta durante anos. No final, ficou claro que a verdade sobre a morte de Mrs. Boynton nunca seria totalmente revelada nos mínimos detalhes. Cada personagem guardou sua versão, protegendo-se e protegendo os outros, como se ainda estivessem sob a vigilância da matriarca. Poirot, diante desse cenário, optou por encerrar a investigação, deixando que cada um enfrentasse as consequências morais de seus atos e omissões. Para todos, restou a sensação de que a manipulação da verdade foi apenas o último ato de uma história marcada pelo controle e pela falta de liberdade. A morte de Mrs. Boynton encerrou uma era de opressão dentro da família, mas não trouxe imediatamente a paz ou a liberdade esperadas. Após a investigação de Hercule Poirot e o confronto final entre os envolvidos, o acampamento em Petra se dissolveu em silêncio e tensão. O caso, oficialmente, permaneceu sem culpados. As provas apontavam para um crime, mas a ausência de uma confissão definitiva e as lacunas nos depoimentos garantiram que nenhum dos membros da família fosse responsabilizado formalmente. Poirot, ciente da complexidade do caso, reconheceu que a justiça, ali, não poderia ser alcançada apenas por meios legais. Cada personagem foi obrigado a encarar o próprio papel nos acontecimentos, levando consigo tanto a culpa quanto o alívio pela ruptura do ciclo de dominação. Para muitos, o maior castigo seria justamente lidar com as consequências morais e emocionais do ocorrido. Com a matriarca ausente, a dinâmica da família mudou de forma irreversível. Raymond e Carol decidiram buscar vidas independentes, aproveitando a liberdade finalmente conquistada, embora o sentimento de vazio e arrependimento fosse inevitável nos primeiros dias. Lennox, incentivado por Nadine, começou a reconstruir seu casamento longe das sombras da mãe. Nadine, por sua vez, reencontrou a possibilidade de autonomia, mas carrega consigo a lembrança amarga do preço que pagou por ela. Genevra, ainda vulnerável, passou a receber apoio dos irmãos e gradualmente se afastou dos comportamentos de isolamento. Entre os visitantes, Sarah King e Dr. Gerard refletiram sobre o impacto do caso.
Ambos compreenderam que o sofrimento familiar pode criar dilemas morais insolúveis e que a linha entre vítima e algoz, no contexto de opressão prolongada, é muitas vezes difusa. Jefferson Cope, sentindo que cumpriu seu papel de apoio, decidiu se afastar da família para seguir sua própria vida. Poirot, encerrando sua participação, deixou claro que nem sempre a verdade absoluta pode ser descoberta ou sequer servir ao bem maior. Sua intervenção permitiu que as feridas fossem expostas, mas a cura dependia unicamente da capacidade de cada um de enfrentar o passado e construir um novo futuro. A tragédia dos Boynton permanece como um exemplo das consequências do abuso de poder e da ausência de diálogo saudável. O desejo de liberdade, quando sufocado por anos, pode gerar atos extremos, mas raramente resulta em alívio completo. A marca da opressão se faz sentir mesmo após a ruptura do cativeiro, obrigando os sobreviventes a aprenderem a viver com as próprias escolhas. No fim, o caso de Mrs. Boynton não se resumiu apenas à busca pelo responsável físico pelo crime, mas também à reflexão sobre responsabilidade coletiva e o impacto devastador de relações tóxicas. O silêncio final, que recaiu sobre Petra após a partida dos personagens, foi mais eloquente do que qualquer acusação. O verdadeiro julgamento se daria no íntimo de cada um, muito além dos limites da lei e do alcance de qualquer detetive. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.